E aí pessoal, tudo bom? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Baeta e esse ano eu vou ser o professor de História de vocês. É muito bom ter vocês aqui com a gente no Colégio Alcântara e eu espero que o ano seja muito proveitoso pra gente. Para quem já me conhece, bem-vindo de volta. Dando início aí à nossa primeira videoaula, a gente vai fazer um resumo dos conteúdos do ano passado para garantir que nada ficou sem ser entendido, que a gente possa entrar nesse ano com tudo e mandar a ver. Então, vamos lá! Então, nessa aula, a gente vai relembrar um pouquinho dos conteúdos do ano passado. A gente vai revisar alguns desses conteúdos para deixar fresco na memória, para a gente poder, então, seguir com o nosso novo conteúdo. Nessa primeira aula, a gente vai falar dos problemas no segundo reinado, ou seja, no governo do Dom Pedro II. A gente vai ver o processo de transição entre o Brasil imperial para o Brasil republicano. A gente vai ver os primeiros anos do Brasil republicano, a gente vai ver o governo Prudente de Moraes e como se fez efetiva a política do café com leite aqui no Brasil. A gente vai ver as revoltas que a República Velha passou. A gente vai entender o contexto da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa nisso tudo. Aqui no Brasil, a gente vai ver os movimentos tenentistas e a Era Vargas. A gente vai entender o contexto da Segunda Guerra Mundial. A gente também vai ver os governos populistas e entender o golpe militar de 1964. A gente vai ver os governos militares e o processo de redemocratização do Brasil. Falando sobre o final do Segundo Reinado, final do governo do Dom Pedro II, a gente tinha os dois grupos disputando o poder aqui no Brasil, os conservadores e os liberais. Eles tinham ideias diferentes sobre o rumo que o Brasil deveria tomar, então eles estavam buscando ali mais assento na Câmara dos Deputados para ter mais poder e influência. E aí o Dom Pedro II tenta dialogar com esses grupos e aí eventualmente vai estabelecer um modelo parlamentarista, um modelo que a princípio permitiria dar mais autonomia e mais liberdade para esses caras se organizarem e dar o poder que eles queriam para tomar algumas decisões quanto ao Brasil. Só que aqui no Brasil, o parlamentarismo que fica estabelecido é conhecido como parlamentarismo às avessas, porque no sistema original do parlamentarismo inglês, o modelo parlamentarista tira poder do governante e dá mais poder para a Câmara. Só que aqui no Brasil, o parlamentarismo só serviu para ampliar o poder do Dom Pedro II, por isso, parlamentarismo às avessas. E aí, durante os muitos anos do governo do Dom Pedro II, aconteceram uma série de conflitos que só serviram para desgastar a imagem do Império e do Imperador, como a Revolução Praeira, a Guerra do Paraguai, os atritos econômicos que o Brasil teve com a Inglaterra, principalmente por conta da escravidão que ainda funcionava aqui no Brasil, e vários outros fatores serviram para o declínio definitivo do sistema imperial. Os atritos do imperador com a igreja, a questão abolicionista, do fim da escravidão, o papel dos militares depois da Guerra do Paraguai principalmente, tudo isso vai desgastar o governo do Dom Pedro II, que já estava mais do que defasado, mais do que desgastado. O Dom Pedro II ele toma uma série de medidas para tentar amenizar essa situação, mas não teve sucesso e o Brasil estava se encaminhando por uma república. Liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, no dia 15 de novembro de 1889, tropas revoltosas aplicaram um golpe de Estado para romper com o Império e estabelecer a República no Brasil. Durante um primeiro momento, vai se estabelecer um governo provisório para tentar organizar o Brasil agora como república, e as principais medidas do governo provisório foram romper com a imagem do Brasil imperial e estabelecer de fato a imagem da República do Brasil, ou seja, romper com o maior símbolo do império, que era a família imperial. Então, agora com a República instaurada, a família imperial vai voltar para Portugal. Então, uma série de medidas para tentar acabar com a imagem do Brasil Império e estabelecer a imagem do Brasil republicano. E uma dessas medidas vai ser o estímulo para a industrialização, e esse fato vai aborrecer um dos grupos mais poderosos e influentes aqui no Brasil, que eram as oligarquias, em especial os cafeicultores. Depois da primeira eleição, o Marechal Deodoro vai ser eleito presidente,
e para vice vai ser eleito o Marechal Floriano Peixoto, devido ao forte apoio que os militares possuíam. Foram os militares que deram início à República, então eles estavam com uma moral alta, com grande parte da sociedade, em especial dos outros militares. Mas eles tinham um grupo de oposição, os oligarcas, que eram contrários a essa industrialização e temiam um possível autoritarismo por parte dos governos militares. O Deodoro não governa com tranquilidade por causa dessa oposição das oligarquias, e já próximo do fim do mandato dele, ele vai renunciar em favor do vice, o Floriano Peixoto. As oligarquias tinham esperança de que o Floriano fosse ser um governante que ia atender às suas demandas, mas o Floriano, conhecido como Marechal de Ferro, vai tomar uma série de medidas que vão desagradar os oligarcas e, durante o seu governo, vai enfrentar algumas revoltas, como a Segunda Revolta da Armada e a Revolução Federalista. Após 2 governos militares conturbados, os oligarcas vão tentar colocar um candidato civil no poder. Eles querem tirar os militares de vez do governo da República e botar um civil. Claro, um civil que ia atender os interesses da oligarquia, que era justamente o grupo que brigava com os militares. Esse cara vai ser o Prudente de Moraes, que representaria o interesse dos cafeicultores, especialmente de São Paulo, dos cafeicultores paulistas. E aí se estabelece um acordo entre as oligarquias que dizia o seguinte: haveria uma alternância de poder entre São Paulo, que era responsável pela produção de café, e Minas Gerais, que era responsável pela criação do gado leiteiro. Então, produção de café e de leite, 2 das maiores forças oligárquicas aqui do Brasil, seriam privilegiadas nesse sistema. Fica estabelecido então a política do café com leite. O poder seria alternado entre um governante paulista e um governante mineiro. Para reforçar essa medida e garantir a eleição dos candidatos que eles queriam, era utilizada a influência dos coronéis e dos seus jagunços, principalmente em cidadezinhas. E esses caras utilizavam de ameaça, de coerção, justamente das pessoas para que elas votassem no candidato que eles desejavam. Durante esse período também vai surgir um desejo de renovar a mão de obra e por isso vão surgir vários estímulos visando trazer imigrantes da Europa para trabalhar aqui no Brasil. Durante a República Velha vai surgir por todo o Brasil uma série de revoltas causadas pela situação de desigualdade e pobreza, especialmente no Nordeste brasileiro. Entre essas revoltas a gente teve Canudos, onde liderados pelo Antônio Conselheiro vão fundar um povoado que vai crescer, se expandir, repudiando a República, se baseando na fé pregada pelo Antônio Conselheiro e que vai ser, depois de várias tentativas, devastada pelo exército brasileiro. O cangaço foi outro movimento que se espalhou pelo sertão, onde grupos começaram a se armar e enfrentar as forças do governo, assaltar os oligarcas, os comerciantes, e vai ter o seu símbolo mais forte na figura do Lampião e da esposa dele, a Maria Bonita. Outra revolta desse período é a revolta da vacina, que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, e a causa inicial foram as obras de expansão do centro do Rio. Isso acabou desalojando muita gente e, somado a isso, a população estava sujeita há bastante tempo já a doenças, em especial a varíola. E aí o governo estabeleceu a vacinação contra a varíola obrigatória para toda a população. Como muita gente não sabia o que era a vacina, como funcionava, que ela era realmente efetiva, isso faz com que a população se revolte. E aí eles vão para as ruas do centro, causam caos, com a depredação de prédios, enfrentamento das forças do governo, da polícia e tudo mais. Outra revolta, dessa vez dentro da Marinha, surgiu devido às péssimas condições oferecidas aos marujos mais pobres, em especial os negros, que frequentemente eram punidos por oficiais brancos. Então se tinha dentro da Marinha uma ideia de que a escravidão, apesar de oficialmente ter acabado, as práticas ainda continuavam acontecendo. Durante a Belle Époque, lá na Europa, houve grande modernização, progresso, avanço tecnológico em diversas áreas, inclusive na produção de armamentos. Vai surgir, em grande parte dessas nações, um sentimento nacionalista e de concorrência econômica, as nações querendo ser umas mais fortes que as outras, umas mais ricas que as outras, e isso vai se expandir com a partilha da África e o movimento neocolonialista, onde a Europa vai dividir a África entre ela e vão começar a colonizar
territórios na África em busca de matéria-prima, em busca de mercado consumidor, e isso vai inflamar o sentimento nacionalista, surge uma competição ali na Europa entre os países. E aí a Europa vai passar por um período conhecido como paz armada. As coisas estão em paz, mas todos os países estão armados até os dentes, só esperando uma fagulha para começar um conflito maior. E isso vai acontecer quando tensão surge em algumas regiões e as nações começam a buscar alianças econômicas, mas também de não agressão, caso acontecesse um conflito maior. E aí, o estopim para esse conflito foi o assassinato do Francisco Ferdinando, que era herdeiro do Império Austro-Húngaro. E aí vão começar inúmeras declarações de guerra e a economia dos países vai se voltar totalmente para a guerra. O Brasil participa da Primeira Guerra Mundial, enviando missões médicas para auxiliar com suprimentos e uma esquadra de navios para auxiliar a Tríplice Entente. Os Estados Unidos também vão entrar no conflito em 1917, enviando muitas tropas para a Europa. A Rússia também vai abandonar o conflito em 1917, devido ao processo de Revolução Russa que estava acontecendo no país e que acabou derrubando o czar, que era o líder dessa nação. A Alemanha e os pouquíssimos aliados que estavam lutando ao lado dela ainda, sem forças e agora com a entrada dos Estados Unidos renovado no conflito, vão se render e vai ser assinado o Tratado de Versalhes, onde várias sanções são feitas à Alemanha e aos outros derrotados, mas em especial à Alemanha, que sofre duras penalidades por conta do seu papel na Primeira Guerra Mundial. Aqui no Brasil, na década de 20, estavam se iniciando os movimentos tenentistas, que eram movimentos promovidos pelos militares que tinham como principal objetivo voltar ao poder, já que agora o Brasil estava na República do Café com Leite, para acabar justamente com essas fraudes eleitorais dessa política. E esses movimentos tinham em sua base ideais comunistas que tinham sido trazidos fortemente para o Brasil a partir da presença do Partido Comunista. Vai surgir uma série de tensões entre os militares e as oligarquias, como a revolta do Forte de Copacabana, o Levante Paulista de 1924. E aí, em 1925, os grupos tenentistas vão fazer uma marcha pelo Brasil, que ficou conhecida como Coluna Prestes, buscando espalhar as ideias da revolta e, especialmente nas pequenas cidades, onde a população vivia sendo oprimida pelos coronéis e pelos jagunços. Com forte repressão do governo, os tenentistas acabam sendo desbandados, eles se espalham pelo Brasil e até vão para outras nações para fugirem do governo brasileiro que estava caçando eles. A ideia de insatisfação por aquela política que já estava acontecendo há anos, de alternância de poder e fraude eleitoral, tudo isso somado à crise econômica de 1929, que vai afetar vários países, inclusive o Brasil, a imagem do governo e da política do café com leite fica abalada. Mas ela continua em vigor. E aí, no fim do mandato do Washington Luiz, que era o presidente paulista, ele deveria indicar um candidato mineiro. Só que eles dão fim à aliança ao indicarem outro candidato paulista, que era o Júlio Prestes. Em contrapartida, os mineiros indicaram um candidato gaúcho, Getúlio Vargas, que já era muito conhecido e muito popular. Nas eleições, o Júlio Prestes acaba saindo vitorioso. O Vargas se recusa a aceitar o resultado das eleições, e aí em 1930 ele aplica um golpe de Estado e assume o poder. A expectativa era que logo Vargas convocasse novas eleições, mas ele não faz isso. Em resposta vão surgir grupos críticos ao Vargas e logo revoltas começam a acontecer, como a Revolução Constitucionalista de 1932. O Vargas vai perdendo apoio e popularidade até da classe política que apoiava ele e vai perdendo cada vez mais prestígio. Para contornar esse cenário, ele marca as tão aclamadas eleições para o ano de 1938. O Vargas se utiliza do medo que a população tinha do comunismo para botar em ação o Plano Cohen, onde se divulgou para a grande imprensa uma carta forjada de que existiria uma ameaça comunista que planejava tomar o poder no Brasil. Claro, o documento foi forjado com o simples intuito de manter o Vargas no poder, porque o Vargas se colocava como o único que poderia impedir essa ameaça comunista. Então, obviamente, ele adia as eleições. A partir disso, ele centraliza o poder em si
e extingue todos os outros partidos políticos, com a desculpa de que ele era o único que poderia acabar com a ameaça comunista. Ele cria órgãos para enaltecer a sua própria imagem e estabelece censura aos opositores, e esse período fica conhecido como Estado Novo, esse novo governo do Vargas. Olhando para a Europa, a gente tem a pressão que foi posta na Alemanha depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Vai causar um enorme sentimento revanchista e por conta disso vão se fortificar os movimentos nacionalistas, aqueles mesmos movimentos que deram início ao conflito da Primeira Guerra Mundial. O sentimento das nações quererem se tornar mais fortes, mais ricas, em específico a Alemanha, que, baseado nessas ideias, vai articular o Partido Nazista. Na Itália, vai surgir um movimento parecido, denominado Movimento Fascista, que é apoiado nas mesmas bases que o nazismo alemão. Nos dois países, vão surgir figuras que amplificam essa narrativa de nacionalismo, de revanchismo, e através dos seus discursos trazem esse ódio contra os inimigos, em especial a ameaça comunista promovida pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, que tinha se estruturado depois da Revolução Russa, lá no território da Rússia e adjacências. E esses caras que traziam esses discursos eram o Adolf Hitler, na Alemanha, e o Benito Mussolini, na Itália. É claro, esses ideais eles se difundem pela Europa e surgem vários outros, mas esses foram os dois principais, os dois catalisadores do movimento fascista na Europa. E aí, a Guerra Civil Espanhola serviu como prévia do que estava por vir quando colocou Francisco Franco, que tinha essa vertente fascista, inclusive o fascismo na Espanha ele se caracterizava como franquismo, justamente por conta do Francisco Franco, contra as forças do Partido Comunista que estavam lutando no país. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas vai apoiar a galera do Partido Comunista e o Hitler e o Mussolini vão apoiar o Franco. Então, um conflito na Espanha estava dando início a um conflito muito maior, que seria a Segunda Guerra Mundial. Além dos alemães e dos italianos, os japoneses também vão dar início a um processo expansionista na Europa e na Ásia. A Alemanha e a Itália estão se espalhando, especialmente a Alemanha, pela Europa, dominando novos territórios, e os japoneses estão fazendo essa mesma ação na Ásia, estão dominando outros territórios, estão invadindo outras nações. E como já haviam se estabelecido alianças entre Inglaterra, França e o URSS, essas nações agora entram em conflito com o grupo da Alemanha e dão de fato início ao conflito da Segunda Guerra Mundial. Outros países se juntam ao conflito, inclusive Brasil e Estados Unidos, do lado dos aliados, que era o grupo formado por Inglaterra, França e o URSS. E outros países também se juntam ao conflito. Depois de algum tempo de conflito, durante uma tentativa de invasão da URSS por parte da Alemanha, considerável parte de seus exércitos e vai sofrer a sua primeira grande derrota, a primeira grande derrota dos alemães na Europa. A partir disso, a Alemanha vai passar a acumular várias outras derrotas e os aliados ganhando força, o conflito chega a um fim. Os países se rendem. A Itália é a primeira, logo depois que as forças aliadas invadem a Alemanha se rende. Ainda restava o Japão, que se recusava a se render. E aí os Estados Unidos lançam as duas bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. E aí, devastado, o Japão é forçado a se render. No Brasil, o governo do Vargas entra em contradição, a gente está no período do Estado Novo. Ele vai entrar em contradição porque ao mesmo tempo que ele lutava na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, ele botava no Brasil um governo que muito se assemelhava ao fascismo que ocorria na Europa. E aí ele começou a perder muita popularidade. Com o fim da guerra, vai surgir fortíssima oposição contra o Vargas, que vai convocar novas eleições antes que ele acabasse deposto. Ele não se candidata nessas eleições, mas apoia um candidato, que é o Gaspar Dutra, que acaba sendo eleito. Com a eleição do Dutra, o Brasil vai passar por um período de governos populistas, governos que têm forte apelo com as massas, que buscam uma política mais centralizadora, nacionalista economicamente e com a prática do clientelismo, a troca de favores entre governantes para manter o poder.
Entre esses governantes, a gente tem, além do Gaspar Dutra, que vai enfrentar forte pressão durante a Guerra Fria, justamente por ter que escolher um lado, o próprio Getúlio Vargas, que se elege logo depois, com um discurso renovado, e, devido à forte pressão que ele sofre, ele vai acabar se suicidando, o Juscelino Kubitschek, que vai ser responsável por mudar a sede do governo do Rio de Janeiro para Brasília, e também o Jânio Quadros, que por pressão acaba renunciando ao cargo. Quando o Jânio renuncia, o vice dele, o João Goulart, deveria assumir, mas num primeiro momento ele é impedido por forças contrárias ao governo, que temiam a proximidade do Jango com as nações comunistas. Tanto que quando o Jânio Quadros foi deposto e o João Goulart deveria assumir, ele estava em viagem à China, um país que havia se aliado ao grupo socialista. Então, depois de algumas artimanhas políticas, o Jango assume, mas depois que ele começa a tomar as suas medidas, ele é deposto no golpe de 1964, promovido pelos militares. Durante os governos militares, a gente teve vários governantes. Castelo Branco, Costa e Silva e Médici, especialmente, eram considerados militares linha dura, devido às suas medidas, incluindo os AIs, que eram os atos institucionais, que eram adicionados diretamente à Constituição. Foram um total de 17 atos institucionais que determinavam uma série de medidas para legitimar o governo militar. Então, censura aos meios de comunicação, extinção dos partidos políticos, autoridade para caçar funcionários públicos e políticos que fossem contra o governo, entre outras medidas polêmicas dos atos institucionais. Por conta disso, vai surgir forte oposição ao governo militar, inclusive luta armada por parte de grupos que estavam insatisfeitos, e é claro, esses grupos vão ser reprimidos com mais força ainda por parte dos militares. Com o passar dos anos, a oposição vai crescendo cada vez mais e surge uma linha de militares como o Ernesto Geisel, o João Figueiredo, que buscavam lentamente redemocratizar o Brasil, ou seja, trazer novamente eleições, mas sem deixar o Brasil cair na mão desses grupos radicais que estavam lutando contra o governo. Além disso, o processo de redemocratização foi fortemente amparado pelo movimento das diretas já, que através de numerosos protestos demandavam eleições diretas. As pessoas foram às ruas exigir essas eleições diretas para presidente e, consequentemente, o fim do regime militar. Apesar disso, desses movimentos terem sido impactantes, o primeiro presidente civil foi eleito através de eleições indiretas, sem o voto popular direto, e foi o Tancredo Neves, do PMDB, que antes de assumir veio a óbito e deixou o cargo para o vice dele, o José Sarney. As eleições diretas só voltaram a acontecer em 1989 entre os candidatos do PRN, o Fernando Collor de Mello, e o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Nessa semana a gente para por aqui. Semana que vem, na nossa aula presencial, a gente continua falando um pouquinho desses conteúdos. Eu tiro quaisquer dúvidas que vocês tiverem e corrijo o exercício que eu deixei para vocês. Tá bom? Então a gente se vê lá. Até mais. Tchau, tchau.